Baseado no aclamado jogo da Platinum Games e dirigido por Ryoji Mazuyama, Nier Automata nos leva a um futuro distante onde a humanidade foi expulsa da Terra por máquinas alienígenas. Para recuperar o nosso planeta, androides de combate Yoha são enviados para lutar contra os invasores. Entre eles conhecemos 2B, 9S e A2, cada um com suas habilidades e histórias marcantes. Prepare-se para acompanhar batalhas épicas, questionamentos filosóficos profundos e uma trama envolvente que desafia nossa percepção de vida, consciência e propósito. Se você é fã do jogo ou está conhecendo Nier Automata pela primeira vez, essa série promete emocionar e surpreender. Então, já pega lá a sua espada, convoque o seu pod e venha com a gente descobrir os segredos e mistérios deste universo fascinante. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos nessa! E você, já jogou Nier Automata ou está animado para assistir o anime? Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas expectativas com a gente. Lembrando que eu já fiz o recap da primeira temporada do anime, agora vamos para o recap da segunda temporada. No ano de 5012, alienígenas vindos do espaço invadiram o planeta Terra e exterminaram a raça humana. Os poucos sobreviventes fugiram para habitar a Lua. No ano de 5205, o contra-ataque foi iniciado usando androides para recuperar a Terra das vidas mecânicas. Uma curiosidade é que esse é o 13º episódio do anime, e a reunião dos androides com o Conselho da Humanidade acontece na 13ª base do satélite orbital. O primeiro episódio da segunda temporada é baseado na missão Amnésia, uma missão exclusiva de 9S. Os dois androides foram enviados para a cidade em ruínas a pedido de uma mulher membro da Resistência, que pede para que eles descubram quem é o assassino da sua amiga. As suas memórias não estão boas, mas o pod que está no local da batalha tem informações úteis que podem ajudá-los a encontrar o assassino. 2B e 9S não iriam ajudar, já que isso não faz parte da missão deles, mas ao ficarem curiosos sobre a relação de um membro da Resistência com a Yoha, eles resolvem ajudar, já que os pods são recursos dos androides da Yoha, e os membros da Resistência não deveriam ter nenhum pod. 9S atacam algumas vidas mecânicas que estão passando por ali. Ignorando essa bela cena do rabo da 2B, podemos ver que eles reaproveitaram a cena do primeiro episódio da 2B pegando a espada antes de lutar contra as máquinas. Adentrando mais a fundo na cidade, eles encontram o corpo de um androide junto do seu pod, só para descobrir que quem matou o androide foi a própria pessoa que pediu para que eles investigassem quem matou o androide. Ela se revela como sendo uma androide Yoha tipo E, ou seja, uma androide do tipo executora, que se disfarça e executa aqueles androides que sabem demais. Parece até alguém que eu conheço, né não, 2B? O anime aqui deixa pistas sobre o que vai acontecer e sobre quem realmente é a 2B. Após se arrepender do que fez, a androide se joga de cima do prédio, pois pensou que essa era a única forma de pagar pelos seus crimes, antes de avisar a 9S para tomar cuidado, o que o deixou bastante intrigado ao saber que tanto Bunker como a 2B estavam escondendo algo dele. Para sua próxima missão, os dois são enviados para investigar um sinal fraco em um templo milenar. E 9S pergunta a 2B o porquê que ela está lá cuidando daquela investigação, sendo que ela é um modelo de combate. Toda a situação está muito estranha. Primeiro, porque o papel da investigação deveria ser de 9S, que ele é o modelo de scanner e não da 2B. Segundo, ao entrarem no templo, 9S percebe que não existe nenhum sinal do local, mas 2B insiste para que eles continuem procurando mais a fundo. E terceiro, 9S encontra uma moeda no chão, e no momento em que ele ia pegar, 2B saca sua espada para matá-lo, mas ela para no último momento após ter recebido uma mensagem do Bunker. Os dois vão embora e na areia ali embaixo nós podemos ver outro corpo de 9S que 2B havia matado antes. Depois disso, os dois vão parar nas ruínas de um shopping, onde são surpreendidos por uma máquina que não os ataca, mas 2B o ataca sem hesitar. A sua cabeça se parte ao meio e dela sai a cabeça de Emil, o último humano vivo, que foge do local. Distraído com o que aconteceu, 9S é atacado por 2B, que revela ser um modelo do tipo E, um modelo especializado em combates de curta distância, no qual o modelo S não pode vencer. Além disso, ela também tem resistência contra o hack de 9S, o deixando bastante vulnerável. 2B foi ordenada a executá-lo pela comandante após ele saber demais após invadir arquivos confidenciais do servidor principal. O pod de 9S conseguiu analisar o vírus e aplicou a vacina em 2B.
Ele sabia que não podia vencê-la, mas consegue desferir um último ataque em 2B antes de morrer. Nas imagens podemos ver as várias vezes em que 2B eliminou 9S por ele saber demais. O relacionamento entre os dois é trágico, pois ela passa a gostar dele de verdade e não queria matá-lo, e isso gera grande sofrimento emocional para ela cada vez que ela precisa eliminá-lo. Essa pode não ter sido a primeira vez que 2B o eliminou naquele local, pois lá no episódio 5 os dois vão para o mesmo lugar que dá na Vila do Pascal, e 2B encontra um dos botões da camisa de 9S no chão. Mais pra frente, 9S tem um flashback com 2B segurando a espada e o encarando, mas ele não entende o que está acontecendo, então muito provavelmente os acontecimentos deste episódio são do passado. Analisando os relatórios das equipes 1 a 12 que estão em campo, a comandante ordena que as suas forças capturem um sistema antiaéreo do inimigo, e para evitar que vazem informações, todas as transmissões da Terra ficam proibidas, com exceção das emergências. Para o combate, ela pretende enviar um exército de androides para a Terra. Após Adão e Eva terem sido derrotados, a cadeia de comando das vidas mecânicas na Terra ficou abalada e desorganizada. Aproveitando esta oportunidade, a Iorra lançou um ataque em massa usando vários androides para retomar o planeta das máquinas. Sendo responsável pelo gerenciamento dos androides do tipo S, 9S fica encarregado de enviar a localização dos sistemas antiaéreos do inimigo para os outros androides. 2B estava ocupado em uma missão de extermínio na Cidade das Ruínas, ignorando que ele ficou com ciúmes dos outros androides do tipo S por estarem acompanhados dos androides do tipo B, já que ele estava sozinho e também precisava enviar os dados ao bunker. Naquela época, ele não sabia o que o destino aguardava para eles durante aquela grande batalha. Ao mesmo tempo, a operadora 21O, a androide de suporte de 9S, ou simplesmente 21O, porque é difícil falar o nome em inglês, o elogia pelo seu bom trabalho no gerenciamento dos outros androides, e também pede para que ele se afaste da área de batalha, pois ele não foi feito para combates e poderia acabar atrapalhando. Após desligar a sua comunicação com 9S, uma pequena borboleta de cor avermelhada passa por perto, indicando uma tragédia emocional sobre a qual 9S está por vir. No bunker da Iorra, a comandante White tem uma conversa com o Conselho da Humanidade, que supostamente são os humanos que vivem na Lua, sobre ter descoberto que os alienígenas que criaram as vidas mecânicas foram todos mortos, mas por algum motivo ele não quer que essa informação seja revelada aos demais. Ele também decide dar aos membros da Resistência armas da Iorra, de modo a aumentar a sua chance de vitória contra as vidas mecânicas. Utilizando todo o poder de fogo concedido pela Iorra, a Resistência contra-atacou as vidas mecânicas gigantes sem poupar nada. Entretanto, isso ainda não era o suficiente. Muitas máquinas ainda continuaram de pé e continuavam avançando, mas graças à chegada dos androides do tipo S, as vidas mecânicas foram hackeadas e se destruíram no ataque. Ou será que não? 9S acha isso tudo muito estranho, o fato das máquinas estarem desconectadas da rede, mas todas estarem indo se encontrar no mesmo lugar, como se tivessem combinado isso antes. Então, as máquinas de classe Golias que foram desligadas há pouco tempo sofrem uma reinicialização e se sobressaem ao hackeamento de saturação dos androides do tipo S, fazendo um hackeamento reverso e espalhando o vírus lógico para todos os androides que estavam conectados à rede, fazendo com que eles começassem a lutar uns contra os outros e se autodestruíssem. Ao perceber a armadilha em que se encontravam, 9S pede a Lily para que ative um escudo antimagnético e faça a evacuação dos androides, e com isso eles conseguiram se salvar do hackeamento reverso, só que alguns androides da Resistência acabaram sendo infectados pelo vírus e precisaram ser neutralizados para que não matassem mais nenhum de seus companheiros. 9S tenta se comunicar com o bunker para informar que a operação foi um fracasso, mas ele não consegue devido à interferência das vidas mecânicas. Perto deles, uma unidade de voo que não responde aos sinais cai e 9S vai verificar o que aconteceu. O androide que está caído é 11S, que está contaminado no nível 4, sendo impossível de reverter o seu quadro. 9S acha isso tudo muito estranho, pois ele também foi atingido pelo hackeamento em área e conseguiu reverter a situação.
Nisso, o seu pod revela que o vírus de Eleven-S entrou por uma abertura irrestrita, o que deixaria qualquer um invadir. A porta pela qual ele foi invadido é a porta de número 1423, que é a porta dedicada à sincronização de dados. Isso faz 9S se lembrar de que o próprio Eleven-S falou para ele sincronizar os dados da missão quando voltasse para o bunker, o deixando mais alerta sobre o que realmente está acontecendo. Será que eles plantaram um backdoor na porta de sincronização de dados e o pulso eletromagnético foi um gatilho para abri-la, fazendo com que o vírus entrasse em todos os androides sincronizados com a rede? Se sim, 2B também estaria em grande perigo? E o que significa a aparição das malditas Red Girls N2 no bunker, dando um sorriso maligno ao ficarem perto de 6-0? Tudo isso está ficando cada vez mais interessante. A humanidade que criou os androides foi extinta muito antes da invasão das máquinas alienígenas por causa de uma pandemia bacteriana incurável, a WCS. Os androides que restaram lutaram contra as vidas mecânicas para defender a Terra, sem saber que os humanos já não existiam mais. Toda a história de que os poucos humanos restantes estão vivendo na Lua é uma mentira. Lá existe apenas um servidor que armazena uma pequena quantidade de dados genéticos, que se chama de Conselho da Humanidade. Ele fingia que os humanos ainda estavam vivos na Lua e dava ordens para os androides através da Iorra, que foi criada pelo comando militar, que temia uma queda de moral caso os androides soubessem da verdade. Cada androide tem o seu papel na Iorra. O papel de 2B, que na verdade é um modelo do tipo E, é a execução. Ela executa desertores e também aqueles que sabem demais. Em especial os androides do tipo S, que tendem a capturar informações confidenciais e são eliminados, e as suas memórias são rebobinadas, repetindo este ciclo de novo e de novo. Caso a sua missão atual seja um sucesso, então a sua longa batalha contra as vidas mecânicas finalmente chegará ao fim. Só que graças ao hack reverso que as máquinas fizeram, os androides Iorra começaram a lutar uns contra os outros, fazendo com que a sua missão fracassasse. Um gigante objeto voador se aproxima do Esquadrão Theta, esquadrão comandado por 3B, no qual pediu ajuda para 2B, que estava indo ao seu encontro, e ela consegue destruir a máquina voadora gigante, só que as vidas mecânicas continuavam a aparecer cada vez mais, como se estivessem multiplicando seus números indefinidamente, e cercaram o Esquadrão Theta. As máquinas começaram a emitir um som estranho e lançam um ataque de vírus aos androides Iorra do Esquadrão Theta que estavam ali, também os contaminando com o vírus, fazendo com que os pods percam seu sinal e também a sua comunicação uns com os outros. 2B é atacada por 3B, que estava contaminado pelo vírus após o ataque das máquinas. É aquilo, né? Você vai ajudar a pessoa e ainda acaba se fudendo. 9S é obrigado a eliminar Eleven-S e vai em direção a 2B, a salvando dos ataques de 3B. Ele consegue chegar a tempo de salvar 2B e preparar um tratamento para ela, além de reiniciar o pod 042 de 2B. Não havia outro jeito de impedir o ataque de 3B, já que o nível de infecção em todos os androides Iorra é alto, com exceção de 2B e 9S. Os outros androides contaminados se levantam e partem para o ataque. 2B libera o modo NFC2, nos dando um belo vislumbre das suas grandes habilidades. E que habilidades! Ela consegue eliminar sem dificuldades todos os androides infectados, enquanto o pod de 9S conseguiu identificar de onde vem o sinal de interferência. Os dois vão até o local e destroem a unidade que estava criando a interferência, mas mesmo assim eles ainda não conseguem se comunicar com o bunker, o que é estranho, já que o sinal de comunicação está limpo, mas não há resposta alguma do comando em nenhum canal. Os dois são cercados por todos os lados, tanto por vidas mecânicas como por androides contaminados pelo vírus, e a sua única opção viável é fugir. 9S resolve fazer o upload das suas memórias para o servidor do bunker, e para ganhar tempo até o upload ser concluído, eles removem os seus limitadores de suspensão para ataque em área, praticamente fritando os pods durante este ataque, que são destruídos logo em seguida. O upload dos dados é concluído, e tanto 2B como 9S precisaram usar as suas caixas pretas para criar uma grande explosão e se sacrificarem, acordando novamente em um novo corpo no bunker. Os dois vão em direção à sala de comando, onde encontram o local completamente vazio, com as imagens que estão sendo transmitidas nas telas sendo bem diferentes da situação real que está acontecendo na Terra, mostrando que os androides saíram vitoriosos sobre as máquinas.
Os dois encontram a comandante White caída no chão e vão até ela. Ela não sabia de nada do que estava acontecendo, nem do vírus que afetou os androides, nem que as máquinas estavam vencendo. No telão, as vidas mecânicas usam a rede e o vírus para falar através da operadora 6O para a comandante, 2B e 9S, e mostram toda a verdade do que realmente estava acontecendo na Terra. É revelado que as androides do bunker ainda estavam lá e contaminadas. Elas atacam os três, mas o pod aparece do lado de fora do bunker e destrói uma parte dele, dando tempo da comandante 2B e 9S conseguirem fugir por uma rota emergencial. A comandante pergunta por que só os dois não foram contaminados, e 9S revela que foi porque ele parou de sincronizar os dados com o servidor após ter escutado um som estranho vindo de lá. Como 2B foi contaminada de forma superficial na Terra, ele teve tempo de tratá-la com uma vacina. Eles se encontram com 6O que tenta atacá-los, mas é eliminada pela própria comandante. O bunker entra em processo de autodestruição e os três precisam fugir de lá o quanto antes. Entretanto, a comandante decide não ir com eles, pois ela estava infectada pelo vírus, já que os seus dados estavam sendo sincronizados com o servidor. Ela dá sua última ordem como comandante aos últimos androides vivos da Ioha, e os dois partem de lá em direção à Terra, em suas unidades de voo, enquanto todo o bunker explode junto dos outros androides que viviam lá. O centro de comando da Ioha no espaço foi destruído. Os androides Ioha foram destruídos, os únicos sobreviventes foram 2B e 9S e A2. Os dois voltam para a Terra e camuflam as suas unidades de voo para não serem detectados. 5 outras unidades de voo aparecem. Por um momento, eles tiveram esperanças de que fossem outros aliados que conseguiram escapar, mas na verdade eram outros androides contaminados pelo vírus. Para conseguir fugir do ataque, 9S passa o comando da sua unidade de voo para 2B, que o coloca em rota de fuga automática, enquanto ela fica de isca para que ele consiga escapar. Ao perceber o plano de 2B, 9S hackeia o seu próprio pod e volta para o combate, resgatando 2B. Os androides contaminados sobem ao céu e detonam as suas caixas pretas ao mesmo tempo, gerando uma grande explosão em volta de 2B e 9S. É proibido ter emoções. Os androides Ioha não devem demonstrar sentimentos, mas ao se lembrar dos momentos em que passou com 9S, 2B revela algo bastante curioso. Eu não entendo de letras japonesas, mas a legenda aqui ficou meio sugestiva. Após a explosão, os dois caem longe um do outro, com 2B na floresta e 9S no deserto. Ela está ferida e infelizmente o seu pod detecta uma infecção viral nela. Ao seu encontro vêm várias unidades inimigas. 9S tenta ir ao encontro de 2B, mas é emboscado por inimigos gigantes e devido ao seu estado atual, um combate poderá ser fatal. Já 2B, além de ter perdido um braço na explosão, também está sofrendo pela contaminação viral, que está evoluindo e se adaptando cada vez mais, tomando controle do seu corpo. Como está agora, ela não pode mais se encontrar com 9S e procura um lugar sem androides para impedir que a infecção se espalhe. Como não existe mais o bunker, não tem mais como ela fazer um backup dos seus dados. Seguindo seu caminho até a vila de Pascal e cada vez mais doente e contaminada, 2B se lembra dos momentos felizes em que passou com o seu querido Nines e se arrepende pelo seu pecado de ter precisado quebrá-lo várias e várias vezes. Ao final da ponte, androides contaminados da Ioha a aguardavam. 9S consegue hackear as unidades inimigas e as elimina, enquanto se lembra de 2B, de como ela parecia ser fria e indiferente, mas no fundo ela era gentil, e em como ele ficou feliz em trabalhar ao lado dela, mesmo sendo proibido ter emoções. 2B não estava dando conta de lutar contra as duas androides devido ao seu estado de saúde, e eis então que A2 aparece e as elimina sem maiores problemas. 2B reconhece que não tem mais salvação e tira sua venda, revelando que os seus olhos estão vermelhos, que ela está doente, que ela está contaminada pelo vírus lógico das máquinas. Antes de partir, 2B passa suas memórias para A2 através da sua espada e pede para que ela proteja o futuro por ela e continue a sua missão. 9S consegue chegar até 2B, mas a visão que ele tem é perturbadora. Ele encontra 2B com a espada de A2 atravessando seu corpo. Ela consegue olhar vagamente para 9S, demonstrando um olhar de carinho e afeto por ele, um sorriso de felicidade por ver que ele está bem, e o chamado do jeito que ele gostava de Nines. Antes de cair ao chão,
Bem-vinda ao gigante, Chubi. Nanias fica enfurecido e corre até Eichu, prometendo que irá matá-la com as suas próprias mãos. Ele passa a nutrir ódio de Eichu por ela ter matado Chubi, mas ela já não tinha mais salvação e Nanias não sabia que ela estava contaminada. Antes de conseguir atravessar a ponte e chegar até ela, várias estruturas saem do chão, fazendo com que ele desabe desfiladeiro abaixo. Tendo herdado as memórias de Chubi, Eichu corta o seu cabelo, fazendo com que a sua aparência lembre um pouco a aparência de Chubi e também um pouco da sua antiga aparência. E assim terminamos um dos episódios mais tristes de Nier Automata, o episódio 16. E se você tiver curtido, dá o seu like, comenta qualquer coisa e se inscreva no canal caso não for inscrito. A sua ajuda ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e até mais.